Aleluia! Nós estamos aqui para ler a segunda carta de João, depois a terceira carta de João, Judas e Apocalipse, capítulo 1 e 2. Pega a tua Bíblia e segue comigo aí essa sequência, certo? Segunda carta de João. Do presbítero para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos amou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. Pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã mandam saudações. Amém. João, a terceira carta de João agora. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de vocês. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Amém. Agora, o livro de Judas. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, àqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus.
Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral e também rejeitaram Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram um castigo de fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam as autoridades de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens são, estas coisas destroem. Essas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos, são como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva, são como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta, são como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas, são como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com os outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém.
Amém, aleluia. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 1 e 2. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio.
Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim, também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiátira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como o fogo, e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos que foram oferecidos a ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiátira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Aleluia! Amanhã nós estaremos lendo o livro de Apocalipse, dando continuidade no capítulo 3 ao 7. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a tua graça,
para que nós continuemos a ler o livro de Apocalipse. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e até amanhã. Deus te abençoe.